para Marcos, capítulo 15, versículo 25 em diante, que diz assim: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Que horas era, gente? 9. E assim estava escrito na acusação contra ele: Rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, não é você que destrói o templo e reedifica em 3 dias? Desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes, ou por que me abandonaste? Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Enquanto você ainda está em pé, geralmente eu leio 2 textos. Hoje eu não quero ler 2 textos, eu quero cantar o segundo. O título da minha mensagem é Mensagem da Cruz. A cruz não foi um momento, a cruz é uma mensagem. Será que você sabe cantar? Vamos? De cruz se erigiu, belos dias surgiu, como emblema de ver. Instrumentos bem baixinho, eu quero ver esse coral bonito, assembleando. Vai. Mas contente. Divide a voz aí que você sabe. Olha essa harmonia. Porque nela Jesus deu a vida. Por quem? Cador. Cante bem alto. Sim, eu amo a... Aleluia. Até morrer. Tem mais alguém que vai levar junto comigo essa mensagem? Diga. Você pode tomar o seu assento louvando a Deus. Se você gosta de anotar, escreve assim: o pastor hoje vai pregar sobre a mensagem da cruz. Na última mensagem que eu ministrei aqui, eu falei sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus chegou no domingo de Ramos. Pegavam então folhas de palmeiras e falavam: Hosana, Hosana ao rei. E Jesus entrava montado num jumentinho e seus pertences em uma jumenta. Assim ele entra em Jerusalém, conforme foi profetizado pelo profeta Ezequiel. Ele vem num veículo desconfortável, porque a sua missão é desconfortável. Jesus usa os veículos desconfortáveis para nos condicionar para as condições da nossa missão. Ele entra num domingo, quinta-feira seguinte existe o Getsemane. Ele é preso no Getsemane. Já na madrugada de sexta, julgado, e sexta, crucificado. E conforme nós lemos, crucificado às 9 horas da manhã de sexta-feira. Sexta-feira santa. Santa, pastor? Isso aqui foi desesperador, foi uma sexta-feira de horror. O título, a identidade de Sexta-feira Santa, veio depois pela cultura e pelo entendimento do que aconteceu no domingo. Domingo de quê? De ressurreição. Domingo de vida, domingo de esperança, domingo de poder, domingo de glória. Então foi o domingo que deu significado e identidade para a sexta-feira, que era para ser de desespero e de horror, se tornou santa, se tornou agradável, se tornou boa por causa do domingo.
O que nós vivemos hoje em nossa vida só vai ter significado quando chegar domingo. Não o domingo do culto, mas também pode ser com o do culto. O que eu estou falando é que a vida, ela vai ser vivida olhando para frente, mas ela só é entendida olhando para trás. Enquanto nós estamos vivendo a crucificação e o Calvário, a gente não entende a dor, a gente não entende a agonia. Mas quando vem a ressurreição, nós vamos entender o porquê nós subimos na cruz do Calvário. Então tudo que nós vivemos hoje talvez só vá fazer sentido quando tiver uma resolução lá na frente, quando tiver vida lá na frente, quando tiver a intervenção de Deus lá na frente. Você vai olhar para trás e vai falar assim: agora eu entendi porque que eu precisei passar por tanto sofrimento. A vida só vai ser entendida quando a gente supera alguns problemas, algumas dores, e a gente olha para trás e a gente entende a intervenção de Deus. Então veja, um domingo de Santa Ceia, ele tem que ser olhado também de uma forma diferente. Não apenas, embora a gente fale para o texto, façam isso em memória de mim, não é apenas para a gente relembrar o que Jesus fez, mas por que Ele fez. Eu volto a dizer isso, porque é o título da minha mensagem, porque eu amo a mensagem da cruz. A cruz não foi um momento, a cruz foi uma mensagem. E a mensagem da cruz, ela não nos diz, ou não é inerente apenas àquilo que Jesus diz. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente enxerga a vida de Jesus, a gente vai aprender muita coisa com o que Jesus fala, mas a gente vai aprender muita coisa com o que Jesus faz. Se a gente só dá ouvidos para o que Jesus fala, já é bom o bastante, já é maravilhoso. Mas se a gente for mais atento e começar a observar o que Jesus faz, a gente vai ter um aprendizado, para mim, mais completo. Porque a cruz, para a gente, é um colégio. O sofrimento de Jesus, para a gente, é uma escola. As adversidades de Jesus, para mim, é uma universidade. Jesus, quando ele sobe na cruz, mesmo não falando algumas coisas, embora existe diálogo, existe fala, e nós vamos aprender com as falas de Jesus na cruz, mas nós vamos aprender com o comportamento dele na cruz também. Quando Jesus está pendurado na cruz, existe uma riqueza tão grande, gente, de ensinamentos. Pastor, qual é o ensinamento? O que eu aprendo com Jesus pendurado na cruz? Eu aprendo como eu devo me comportar quando eu me sinto abandonado por Deus. Quando Jesus está na cruz, ele dá uma aula para a gente, porque ele fala: Deus meu, por que tu me abandonaste? E uma riqueza ao ler esse evangelho escrito por Marcos, que eu percebi, depois fui nos outros evangelhos e falei: olha que interessante, quando nós notamos algo que existe só em um dos evangelhos e não existe em outros, e a gente investiga, é porque existe um ensinamento muito grande. Veja, todos os evangelhos descrevem a crucificação de Jesus, mas só no evangelho de Marcos tem o tempo da crucificação. Nenhum deles se ateram com o tempo que Jesus sofreu. Eles descreveram o sofrimento, mas não quanto tempo Jesus ficou sofrendo. Nós lemos no texto aqui, eu pedi para vocês repetirem: às 9 horas da manhã penduraram Jesus na cruz, e quando era 3 horas da tarde, Jesus ainda estava pendurado lá. Jesus morreu para te salvar, mas ele ficou pendurado para te ensinar. Então veja, o fato dele subir na cruz é para demonstrar o seu atributo de redentor, mas o fato dele perdurar e permanecer na cruz mostra e nos ensina o seu atributo de rabino. Ele é redentor porque ele te salva, mas ele é rabino porque ele te ensina. Então quando Jesus sobe na cruz, ele não sobe puramente para te salvar, mas ele permanece lá para ele ensinar para vocês algumas coisas. Que coisas? Como eu devo me comportar em tempos que eu me sinto abandonado por Deus. 6 horas de agonia e de dor, que não era a sua agonia, não era a sua culpa, era a minha culpa, era a sua agonia que foi colocada sobre Jesus. Mas ele fica lá, porque ele quer, além de me salvar, gente, ele quer nos ensinar. Ele teve que ir para a cruz, e ele ficou pendurado, e ao ser pendurado, ele me ensina porque ele poderia ter saído antes, ou até, escute isso, morrido antes. O texto bíblico vai dizer: é ele que entregou a vida.
Ele fala, está consumado, e ele doa, ele entrega a sua vida. Jesus na cruz cronometrou. Ele sabia muito bem quando seria o seu último suspiro. Ele escolheu quando seria o último suspiro. Logo, se ele escolhe o tempo que ele entrega a sua vida, por que ficou 6 horas? Porque se é para morrer e ressuscitar, se é para morrer pelos nossos pecados, pendura, em 15 minutos morre, pronto. Não seria também o trabalho da salvação completo? Sim, mas não o trabalho da instrução. Jesus então, ele é pendurado para salvar o meu pecado, mas ele perdura e ele escolhe o tempo de entregar a sua vida. Eu vou ficar 6 horas, eu vou ficar muito tempo, porque enquanto eu estou aqui em cima, eu quero ensinar algumas coisas para os meus filhos. Jesus propositalmente ficou de 9 da manhã até 3 horas da tarde, para que a gente olhasse para Ele, e Ele se tornasse para a gente um modelo de como nós devemos, igreja, nos comportar em tempos que nós estamos passando pela nossa cruz, que nós estamos passando pelos maiores sofrimentos da nossa vida, e como nós devemos nos comportar. Porque fala a verdade, se tem pelo menos uma pessoa verdadeira nessa igreja hoje, você já questionou a ação de Deus. Veja, eu não estou falando que você duvidou do caráter dele. Uma coisa é questionar Deus, outra coisa é duvidar de Deus. Jesus falou, meu Deus, Jesus, por que me desamparaste? É errado isso? Não. Isso aqui não é duvidar do amor de Deus. Isso aqui é questionar, já que tu me ama e eu sei, por que o teu amor não te empurrou para intervir na minha crucificação? Porque nós não questionamos o caráter de Deus, mas a gente questiona o tempo dele. Fala a verdade. Quantas pessoas já falam, pastor, Deus, eu não aguento mais. Deus, apressa-te. Deus, me ouve. Deus, por que tu não fez alguma coisa? Nós não estamos duvidando do poder de Deus, mas a gente está questionando o tempo dele. Já que tu me ama, por que teu amor não apressa? Por que teu amor não te compele a acelerar o processo de intervenção na minha vida? Não é errado a gente questionar Deus, no sentido de perguntar para eles, porque quem questiona busca respostas e esclarecimento. Não duvidar, porque quem duvida coloca em xeque o seu caráter. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo pessoas que questionam para buscar entendimento. Senhor, estou sofrendo e eu não sei porquê, eu não sei há quanto tempo, mas eu ainda creio em Ti. Senhor, eu não sei porque Tu não está fazendo nada, mas eu ainda creio em Ti. Por que Tu me abandonou? Por que Tu me desamparou? Duvidar, por outro lado, é quando a gente mede o caráter de Deus pela régua das nossas circunstâncias. É só você abrir a Bíblia. Jó vai dizer assim, Senhor, por que eu nasci? Aí um tempo depois ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Davi falou, até quando, Senhor? Mas depois de um tempo ele também falou e cantou, bendize a minha alma ao Senhor. Abacuque questiona, até quando os nossos inimigos? Até quando nós, teu povo, sofrerá na mão dos teus inimigos? Mas um tempo depois ele fala, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. São homens de Deus que andavam com Deus, que perguntaram, que questionaram, não duvidaram do amor e do caráter dele, mas da celeridade e do tempo de Deus. Porque quando eu pergunto, amando a Deus, quando eu questiono a Deus, isso vem proveniente de um coração que confia mesmo sem entender. Quando eu duvido, é quando o meu coração só confia quando entende. Deus nos chamou para você entender o que você está passando. Fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Se você tem fé, você tem certeza que Deus tem poder. Os planos dele são melhores do que os seus. Por mais que você não entenda, você confia. É errado eu questionar? Não, mas fala a verdade. 6 horas na cruz do Calvário? Porque quando eu estou eu estou a primeira hora, 9 horas, pastor, eu estou vivendo 9 horas da manhã. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que eu estou contigo. 10 horas, eu estou contigo, ó meu filho. 11 horas, estou sentindo minhas forças indo embora. Meio-dia, você entende? Conforme vai apertando, vai passando o tempo, você está na cruz, você não vê intervenção, você não vê Deus falando contigo, vai mudando o teu louvor e a tua postura. Quando chega 3 da tarde, Senhor, não aguento mais, o que está acontecendo, Senhor? Faz alguma coisa, apressa-te para me salvar. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã. Percebeu isso? Fica 6 horas e Jesus abre a boca para falar, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Qual é a resposta de Deus?
nenhuma. Esse que é o dolorido. É quando a gente está com raiva, quando a gente não entende, a gente se direciona ao nosso Deus, e a resposta dele é o silêncio. A gente não vê sinal, a gente vai para a igreja e Deus não fala com a gente, Deus não usa profeta, Deus não toca as nossas emoções. Mas só que isso não é inerente só a você. Jesus passou por isso. Jesus viveu o maior sofrimento de cruz e por muito tempo. Logo, o fato dele estar pendurado na cruz por 6 horas e você entender que você está passando pela tua cruz, você tem que olhar para Jesus não só como um redentor, mas como um rabino. O que eu posso aprender com as atitudes e comportamentos do meu Jesus pendurado na cruz do Calvário, para que no meu sofrimento eu coloque isso em prática? A forma como eu li isso aqui, preparei, está mudando a forma de eu aconselhar, porque muitas pessoas vão me procurar daqui em frente, talvez não vocês, Deus já está me usando para falar, mas pessoas novas que vão falar: pastor, eu não estou entendendo por que eu estou sofrendo tanto, e eu oro a Deus e eu não ouço Deus falar nada. O que eu tenho que fazer? Uns diriam: tem que aumentar o dízimo, ou você vai ter que fazer a campanha, ou você vai ter que vir 7 dias, ou comprar o livro dos 7 passos, ou fazer aquele curso, ou ir para aquele local, ou visitar a Terra Santa. Pessoas vão dar passos externos para você conquistar um entendimento interno de um sofrimento. Sabe o que eu diria para você? Já que você está sofrendo, olha para Jesus quando Jesus sofreu e aprende com Jesus com o que Jesus fez. Porque enquanto Jesus estava 6 horas sofrendo, ele questionou, ele conversou, ele fez algumas coisas. E hoje eu quero te convidar a gente olhar para Jesus, não vendo a crucificação como um todo, mas entendendo o que aconteceu nas 6 horas que o nosso Jesus Cristo estava pendurado no alto daquela cruz. Jesus é um modelo para a gente, como nós devemos nos comportar quando nós estamos sofrendo e aparentemente estamos no sentido abandonados por Deus. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz? Fala para o teu irmão: Jesus trabalhou. Trabalha, irmão. Fala para a pessoa dela: trabalha. Ele estava em dor, ele estava em sofrimento. Aí quando ele olha, tem um ladrão do lado. O que ele faz? Ele faz um apelo, que nem a gente faz aqui. Já que eu estou nessa cruz, eu não vou fazer dessa cruz um instrumento de morte, eu vou fazer dessa cruz um culto de altar. Tem um apelo aqui? Quem quer aceitar Jesus? Porque Jesus olha para o lado e fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você entende? Ele está vivendo um momento de dor e sofrimento, e mesmo assim ele está pregando, mesmo assim ele está ministrando a quem está do lado dele. Então, se Jesus não fosse para a cruz, o ladrão não iria para o céu. Ah não, você não está entendendo. Se Jesus não tivesse pendurado naquele alto, aquele homem não seria alcançado por ele. Uma pessoa, uma alma deixaria de entrar no céu se Jesus deixasse de sofrer na cruz, porque Deus usa a tua dor para alcançar o teu destinatário. Se você está passando por um momento de sofrimento e de dor, Deus usa isso para te colocar na proximidade de pessoas que precisam ouvir a mensagem do teu testemunho, a mensagem da tua vida e aquilo que você passou. Mas você vai entender que o diabo vai usar a agonia da dor para fazer você desistir da missão. Está doendo demais, eu não aguento mais, eu vou embora, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou desistir, eu vou largar tudo, porque ele vai usar a agonia da dor para você desistir. Só que quando eu olho para Jesus, que estava agonizando, que estava doendo, ele não desiste na dor. Sabe o que ele faz? Ele trabalha mesmo com dor. O que eu tenho que fazer no meu sofrimento? Trabalha, mas está doendo. Trabalha, sabe por quê? E aí Deus me deu essa revelação: porque o alívio da tua dor vem através do teu trabalho. Está doendo? Enquanto você exerce a sua missão, Deus vai dando alento para o teu coração. Deus vai tirando a dor, vai tirando a agonia, vai tirando o espinho, vai tirando o incômodo. Enquanto eu trabalho, logo, está com dor, trabalha. Está dolorido, trabalha. Está sofrendo, trabalha. Vai para a casa do Senhor. Pastor, eu cantava, mas está doendo, não vou. Continua cantando, continua louvando, dobra. Pede para o pastor, pede para o líder: deixa eu cantar em todos os cultos. Por quê? Porque no meio do teu sofrimento é a maior oportunidade de trabalho. Trabalhe para o Senhor enquanto você está vivendo o seu maior momento de cruz. O nosso alívio está no trabalho, porque o trabalho é uma forma de eu ter revanche com aquele que me colocou ali.
quer esfregar na cara do capeta? Trabalha no local onde ele quis te crucificar. Capeta, já que tu me colocou nessa cruz, eu vou pregar e eu vou ganhar almas aqui em cima. Já que tu me quer nessa situação, é nesse poço, é nessa prisão que eu vou continuar trabalhando, porque o meu alívio está na execução da minha missão. Paulo e Silas na prisão são um exemplo disso. Que não foram presos não, foram primeiro perseguidos, depois presos, depois açoitados. Eles foram humilhados, depois amarrados e colocados numa prisão. Aí quando chegou meia-noite, os dois presos amarrados, todo cheio de ferida, todo chicoteado, um olhou para o outro e falou: e agora que a gente está preso, o que a gente faz? Ele: vamos trabalhar um pouquinho, né? Vamos fazer o que a gente faz? Então faz uma oração para iniciar o culto, e depois eu puxo um louvor aqui, e a gente começa a cantar, e vamos fazer um culto aqui, porque Deus nos chamou para trabalhar pregando a sua mensagem. Está humilhado, está preso, está doendo, começa a cantar, começa a fazer um culto, começa a louvar, porque o texto fala que na meia-noite, aleluia, eles começam a cantar, e a prisão de todos os que estavam presos foram abertas. Olha que interessante, não foi só deles, foi de todo mundo. Por que foram abertas todas as prisões? Porque eles estavam próximos de alguém que aprendeu a trabalhar no meio da dor. Então você entende que todos aqueles foram libertos por causa do trabalho deles dois. E eles só estavam na prisão por causa da dor. Logo, a dor deles colocou eles no local onde os destinatários precisavam. Enquanto você está preso, você canta e você vai libertar pessoas que estão presas. Pastor, como é que eu, doente, tenho que impor as minhas mãos e orar por alguém por cura? Logo, eu precisando de cura. É que Deus está te ensinando a trabalhar no meio da tua dor. Deus vai te ensinar e vai te usar a curar pessoas quando você precisa de cura, a dar prosperidade para os outros enquanto você precisa de prosperidade, a abençoar vidas enquanto você está precisando ser abençoado. Eu olho para Jesus, gente, sofrendo na cruz. O que ele vai fazer? Eu vou trabalhar. Pessoas serão libertas porque você está próxima delas. Pastor, está doendo, mas se você trabalhar, Deus vai te usar para libertar pessoas que estão enjauladas e estão presas, porque a cruz me conduz para um local onde pessoas precisam de libertação. Olha que loucura. Jesus aparentemente preso numa cruz traz libertação para quem estava preso também. Logo ele precisando. Já que você liberta todo mundo, já que você destrói e constrói o templo, por que você não se liberta? Porque a minha missão é libertar os outros. Essa cruz que você está passando, Deus está falando: trabalha no meio da tua dor e do teu sofrimento, porque Jesus nos ensinou. A cruz, a dor vai me empurrar para a proximidade de pessoas que precisam do meu dom. Quando eu olho para a vida de José, eu vejo isso. Alguém que a dor o empurrou para um local que ele precisava exercer o dom. Você conhece a história de José. Ele era preferido do seu pai, ele demonstrava isso, seus irmãos tinham inveja, o jogaram no poço, ele foi pego, vendido como escravo, caluniado na casa do patrão, e aí o patrão colocou na prisão, e enquanto ele está na prisão, veja um menino brilhante, um menino admirado pelo seu pai, um menino que foi bem cuidado. Tudo que ele viu na vida dele foi rejeição de dentro da família, foi calúnia das pessoas que ele ajudava a prosperar. Ele estava vivendo talvez o pior momento da sua vida na prisão de Faraó. Só que na mesma prisão de Faraó tinha um copeiro e um padeiro. E o que eles fizeram? Tiveram um sonho. E qual era o dom dele? Revelação de sonho. Então ele falou: o teu sonho significa isso e o teu sonho significa isso. Ele estava com dor, mas ele começou a executar o seu dom. O que ele aprendeu? No meio da minha dor, eu vou trabalhar. Não é porque tu está na prisão que tu não pode pregar. Não é porque tu está nessa cruz que você não pode servir a Deus com o dom que Deus te deu. Pessoas precisam do seu dom. Mas pastor, eu que preciso ser liberto. Ele primeiro vai usar o teu dom para libertar os outros, e depois ele vai trazer a intervenção que você tanto precisa. Está em dor, trabalha. Por quê? Porque José fez isso, porque Paulo e Silas fez isso, e porque Jesus na cruz fez isso. Eu estou crucificado, mas não é a cruz que vai impedir aquilo que eu posso fazer aqui. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Está na cruz, prega. Está doendo, trabalha. Não desiste. Deus tem algo extraordinário por trás da missão que Ele colocou e confiou na tua mão. E Jesus é um modelo disso. Enquanto eu estou crucificado, eu vou trabalhar. Deus manda dizer para algumas pessoas aqui: você acha que eu posso usar só o teu dom? Mas eu sou especialista em usar a tua dor. Você não tem ideia o quanto a sua dor
pode ser um testemunho de transformação na vida de pessoas. Você canta muito bem, glória a Deus, aleluia, mas às vezes a dor que você viveu vai falar mais alto do que a voz que você canta. Porque Deus, Ele usa pregos mais do que pregações. Ele usa marcas mais do que mensagens. Eu estou pregando isso aqui para alguém. Ele usa o teu algoz mais do que a tua voz. Logo, quando a gente fala assim, Deus me usa, quando a gente expressa e pede para Deus nos usar, o que nós estamos dizendo é, usa os meus dons e talentos. Mas Deus fala, eu vou usar o teu dom e o teu talento, mas eu também vou usar a tua dor. Ele quer usar o teu testemunho, meu irmão. Você entende isso? Mais do que subir e pregar. Aqui é bom porque é o ambiente, eu estou pregando uma mensagem. Mas se eu pegar essa mensagem, for no meio da praça e da rua, as pessoas vão olhar e vão ver eu conjecturando, puxando o texto daqui, Antigo Testamento, não estão nem aí. Agora você fala, queridos, eu estava doente e Jesus me curou. Queridos, eu tinha uma filha que nasceu autista e não verbal. Todos os médicos diziam, é uma loucura você querer ter outros filhos, porque a propensão deles nascerem com o mesmo problema ou com as mesmas complicações é muito alta. E eu estou com 4 filhos e todos perfeitos, e a última fala mais e fala pela Bela, ela ajuda a Bela. O que eu estou falando para você é que quando a minha pregação não alcança o coração, tem que mostrar os meus pregos, eu tenho que mostrar as minhas marcas. Quando o meu dom não abraça as pessoas, mostra a tua dor. Deus quer usar a tua dor. Trabalha no meio da tua dor. Não desiste se você estiver com dor. Diga assim, Jesus trabalhou. Olha a segunda coisa que Jesus fez enquanto ele estava pendurado na cruz. Ele adorou. Até eu fui pego de surpresa nisso aqui, embora estava na cara, mas sabe aquelas coisas que você não liga na Bíblia? O pastor adorou não, ele reclamou. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está questionando o tempo de Deus. Não, Jesus não está reclamando não. Jesus está fazendo uma citação. Citação é quando eu repito a frase conhecida ou célebre de alguma pessoa. Que isso, pastor? Esse Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Não foi Jesus que disse. Quem disse? O rei Davi. O rei Davi estava escrevendo o que nós chamamos de Salmo 22. Sabe como ele começa o Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? Pastor, o que citação tem a ver com adoração simples? É só você entender o que é um salmo. E quem é dessa igreja sabe muito bem o que é o salmo. Sabe o que é salmo? É uma música. Quando ele escreveu Deus meu, por que me desamparaste? Davi não estava escrevendo um texto de leitura para eu pregar. Ele estava escrevendo um cântico com estrofes, com coro, com ritmo, com rimas, com vozes. Logo, ele estava cantando. Então Jesus, ao estar no alto da cruz e dizer Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava murmurando, Jesus estava adorando. O que ele estava fazendo é, assim como Davi se sentiu quando ele escreveu isso, essa letra, essa música resume a dor e o sentimento do meu coração. Jesus estava cantando no alto da cruz enquanto estava pendurado, gente. Pastor, mas isso é cântico? Eu e você temos esse cântico. É o que eu chamo de sofrência gospel. Eu tenho uma sofrência gospel. Não é sofrência quando eu digo rir, mas eu digo de maneira séria. Quando meu coração está ardido, quando meu coração está doendo. Cada um de nós tem uma música, tem um louvor preferido. Mas quando um negócio aperta para mim, tem uma música que eu canto que é assim, ó. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, você pode cantar comigo? Estou na beira de um naufrágio. Eu canto isso para Deus. Olha o que eu falo. Tu não está vendo não, Deus? Eu questiono. Será que eu vou perecer? Eu falo isso. Deus, tu não está vendo não? Aí eu continuo. Sinto, olha o que diz. Na pele, o frio desse vento. Não tenho nada para me cobrir. Eu começo a perguntar, será que tu não está me vendo? Acredito que não estás me vendo. Aí alguma coisa acontece, olha o que acontece. Estás Ele está ali, meu irmão. Ele está ali. Na proa do meu barco a dormir. Aí quando chega 3 da tarde, olha o que acontece. Eu sei que não estou só. Se já posso crer que amanhã vai ser. Olha a mudança que Deus faz quando intervém. Cante. Só porque estás comigo.
clame, meu irmão, abre a boca, pode perguntar. Ele fala, eu posso clamar, Senhor, tu não está me vendo, Senhor, está frio, está doendo. Comece a clamar, pode clamar, mas não é uma reclamação. Veja, Jesus não reclama, Jesus clama. Jesus puxa no alto da cruz um louvor. Aleluia. Por quê? Porque quando eu estou passando o maior momento de sofrimento da minha vida, qual é a postura que eu preciso ter quando eu sinto que Deus me abandonou? Eu tenho que adorar. Adore, meu irmão, abre a tua boca, cante, que você adore. Fala a verdade. Quando a dor está lá no fundo, tá a dor mais apertada que tem, a gente vem para a igreja e fala, Deus usa o pregador, Deus usa o testemunho, Deus usa alguém. E aí o pregador prega, não acontece nada, o testemunho vem, não acontece nada. E você vem semana após semana. Eu lembro de um grande poço da minha vida, e eu indo para culto, e botando pregadores para pregar, porque eu não estava nem em condições de pregar. Às vezes eu queria sentar e ouvir falando, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E Deus não falava. Senhor, eu estou na tua casa, estou na tua igreja, pregadores extraordinários, por que tu não fala comigo? Aí me veio isso aqui, quando começou essa mensagem a entrar no meu coração. Quando Jesus está na cruz, ninguém falou nada para ele, pelo contrário, caçoavam dele, mas ele teve a postura de adorar. Está doendo, pastor, e a sua mensagem não está alcançando o coração ou o local da minha vida que eu preciso. Se não está alcançando, é você que tem que abrir a boca e começar a clamar, porque a adoração atrai Deus. Fala a verdade. Eu creio que na adoração existe algo para mim que é difícil de explicar, mas eu vou exemplificar para você. Quando você adora, Deus te dá um método alternativo de libertação. É quando Deus te livra, mesmo você ainda estando preso. Jesus, ele está aqui cantando, mas está pendurado. Paulo e Silas estão cantando, mas estão presos. Você entende isso? É quando eu louvo, de alguma forma sobrenatural, Deus me liberta, mesmo eu estando preso diante das minhas circunstâncias. A melhor forma de eu tentar exemplificar isso para vocês é Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram jogados numa fornalha de fogo ardente. Quando foram jogados, o rei Nabucodonosor olha e fala, não jogamos 3? Por que eu vejo 4 homens andando e o quarto tem a semelhança do Filho de Deus? Eu não vou entrar nesse tema, mas eu vou tocar aqui no assunto. É maravilhoso isso, né? Jesus vinha nascer lá no Novo Testamento, mas aqui ele vê Jesus andando com os meninos hebreus dentro de uma fornalha. Então antes de Jesus descer na barriga de Maria, ele desce na fornalha, porque quando Deus vê um filho seu em apuros, Jesus antecipa alguns planos, fala, não vou descer agora, eu vou intervir agora. Porque achei interessante, mas qual o cerne da minha questão? É que quando o rei Nabucodonosor olha, ele fala assim, nós não lançamos 3, por que ali tem 4? E ele fala assim, andando no meio da fornalha. Leia depois, eles foram amarrados nos pés, nos braços e jogados lá dentro. Mas quando ele olha para dentro da fornalha, eles estão livres andando. Está dentro da fornalha? Tá, mas eu já estou livre nela. Está no meio do fogo? Tá, mas eu já tenho liberdade, eu já estou andando no meio da fornalha. Porque, veja, o louvor, ele me liberta mesmo eu estando preso. Não é esquisito a gente parar para pensar numa situação dessa? É o que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Deus não impediu que ele fosse jogado lá dentro, mas Deus fechou a boca do leão lá dentro. Ele falou assim, ei, eu não vou te impedir de entrar na cova, mas eu vou entrar contigo lá dentro. Se eu não te livro da cova, eu te livro na cova. Ou é como diz também o salmista, 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Veja, ele não diz que Deus me tira da guerra, eu estou no meio dela. Tanto eu estou no meio dela, que alguns caem na minha direita, e alguns outros 1000 caem na minha direita, na minha esquerda, e outros 10.000 caem na minha. Eu estou no centro do tiroteio, mas nenhuma bala me atinge, porque quando Deus não me tira do meio da guerra, Deus entra no meio da guerra comigo. Quando Deus não me tira da cova, Deus entra na cova comigo. Quando Deus não me tira da fornalha, Ele manda Jesus para andar comigo dentro da fornalha. Quando eu estou numa cruz pendurado, Deus sobe comigo. Então quando eu louvo, eu convido Deus, e Deus me dá libertação dentro de uma prisão. Eu estou contigo, ó meu filho. Vamos cantar isso. Nunca te deixe
Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito. Ele cuida da gente, ele está dizendo isso. Que teologia boa desse hino. Já chegou às 3 da tarde, ele não esquece não. Olha o que ele manda te dizer. Não desce da cruz não, não desiste não. Eu estou contigo. Pode parecer que eu estou atrasado, mas não estou não. Eu sou um Deus que te guardo. Você pode cantar isso para alguém? Eu te amo. Pois provei. Lá na cruz, meu amor. E pra sempre serei Vem. Deus. Olha essa parte. Essa é a minha favorita. 1000 cairão ao meu lado, 10 minha direita. Olha que ele diz. Se entrares na batalha, Eu não tiro não, eu entro. eu vou te Eu não arranco não, eu vou lá contigo. Ó, se tu pisar. nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Deixa eu profetizar sobre a igreja Assembleia de Deus. Terão guerras que Deus vai entrar. Batalha, Deus vai entrar. Luta, Deus vai entrar. Atrito, Deus vai entrar. Ele não nos retira do problema, mas Ele garante a presença. Ele não te tira da guerra, mas Ele te guarda no meio dela. Porque quando eu louvo, Deus não me tira da cruz, mas Ele me dá liberdade nela. Eu estou tão livre na cruz, que aquilo que chamam de reclamação, não, eu estou louvando. Eu canto na cruz, eu trabalho na cruz, eu louvo na cruz, eu ando na cruz. Eu estou na fornalha, mas eu estou andando, eu estou sapateando. Ali criou um sapatinho de fogo, não é? Porque eles estavam sapateando no meio do fogo, porque mesmo dentro, presos na fornalha, eles tinham liberdade. Aleluia. Então, meu irmão, Deus me trouxe hoje com essa mensagem para duas coisas. Primeiro, uma coisa que é muito necessária. Eu estava conversando com meu pai, ele me deu esse toque, e eu já estou entregando aquilo que o nosso pastor nos trouxe. Ele falou: André, a igreja nos dias de hoje, ela ensina os crentes a crescer, a prosperar, a louvar, a cantar, a marchar, a progredir, a tomar posse, a governar. Mas nós estamos em falta com um ensinamento. O quê? Nós não estamos mais ensinando a igreja a sofrer. Aleluia. E haverão dias de sofrimento, gente. Por quê? Porque Jesus sofreu. Se o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso mentor, seja lá o que você queira chamar, ou você entende como Jesus, Ele sofreu numa cruz propositalmente, para modelar para você como você tem que se comportar em tempos de sofrimento. Isso é tão verdade. Nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical. Deus levanta o profeta Jeremias, e Deus dá uma dura missão para Jeremias. Jeremias é o profeta do exílio. Está entrando em exílio o seu povo, e ele chega: Jeremias, vai para o povo e profetiza. Glória a Deus, palavra profética. Deus vai usar o profeta. Olha a profecia de Jeremias: ei, no exílio, podem ficar confortáveis, porque não vai ser rápido não, vai durar muito tempo. Já pensou? Você querendo ouvir de Deus uma palavra de libertação, e que Deus fala é: esse cativeiro vai durar muito tempo. Se vai durar muito tempo, aprenda a sofrer no meio do cativeiro. Porque o mesmo Deus que traz uma palavra de clareza e de verdade, vai durar tempo, também traz uma palavra de consolo. O pastor Vanderberg, que ele fala assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vocês. Então ele traz a verdade, ele não maquia a verdade da palavra, mas ao mesmo tempo ele mostra o consolo que existe nela. Vai demorar, vai ter um cativeiro, vocês vão sofrer, mas eu bem sei
o plano que eu tenho por trás disso. Vocês estão na sexta-feira santa, mas terá o domingo de ressurreição. Vocês estão começando às 9 horas da manhã, mas vai chegar às 3 horas da tarde, quando tu será tirado, vai ter um tempo de sofrimento, mas vai ter ressurreição no domingo de manhã. Igreja, aprendamos a sofrer. O pastor Ribeiro profetizou há 2 ou 3 cultos atrás, e eu recebi essa palavra, e quando Deus usa esse homem, eu pego, porque ele falou: se prepare, igreja, teremos um tempo de turbulência e de sofrimento. Vamos começar a aprender. Como é que eu lido com turbulência e sofrimento? Como Jesus lidou: trabalhando, adorando, e por último, para terminar, tenho 2 minutos, esperando. Jesus esperou, tanto que ele podia entregar a sua vida antes, mas falou: não, vou ficar mais um tempo. Prenda isso. Não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz. Jesus poderia ter saído a qualquer momento dali. A prova disso vem sendo construída desde então, desde que Jesus iniciou o seu ministério. E Satanás tenta Jesus no deserto e fala assim: está com fome? Pede em pão, te ajoelha que eu te darei isso tudo. Ele faz inúmeras propostas indecentes, se assim eu posso dizer, para Jesus. Jesus as resiste. Quando acaba a resistência, anjos vêm e servem Jesus, porque ele sabe o que ele tem ao seu dispor. Tanto é que quando Pedro avança em cima daquele rapaz que está acompanhando os soldados que vêm prender, e arranca a orelha, ele bota a orelha de volta e fala assim: Pedro, bota de volta a espada, porque se eu quisesse, eu chamaria o Pai e ele mandaria aqui legiões de anjos para me salvar. Pedro, eu estou no controle dessa situação. Pode parecer que tem sofrimento, mas eu não perdi o controle. Então ele falou assim: eu poderia sair da cruz, mas eu esperei o tempo necessário. Por que Jesus esperou? Para ser o seu rabino e te ensinar como você precisa se comportar no meio do seu sofrimento. Trabalhando, adorando e esperando. Porque muitos aqui estão começando às 9 horas da manhã hoje. Não sei qual é a fase do sofrimento da cruz que você está vivendo. Outros já são 10, outros 11, outros já estão no meio-dia, outros 1, outros 2. Tem gente que chegou hoje aqui, que é 3 horas da tarde. A partir de hoje, Deus decretou: acabou a cruz, acabou o sofrimento, acabou a dor, porque chegou o tempo certo, e eu vou fazer os planos que eu disse para você. Mas eu não sei em qual fase você está na sua vida. Uma certeza eu tenho: todos nós passaremos por ciclos assim. E quando nós passarmos por ciclos assim, Deus usou esse púlpito hoje para te ensinar: Jesus é o teu modelo. Não pare de trabalhar, não pare de adorar, e espere que o sofrimento uma hora vai chegar. Você pode ficar de pé comigo por um instante? Eu vou chamar hoje, aleluia, aleluia. Eu quero chamar o pastor João e a pastora Alessandra hoje. Ela é bisneta de João Vera Pellegrino. Eu lembro que nós iniciamos a festa. O pastor Jefferson, acho que a família fez a Santa Ceia, para a gente ter esse fechamento dos 84 anos de celebração da nossa igreja. Eu quero chamar também um sangue pelegrino aqui para esse púlpito, para poder ministrar a nossa Santa Ceia. Eu vou pedir que eles subam aqui. E eu vou pedir que o coral também comece a subir junto, se puder. E enquanto eles sobem, eu já vou fazer um momento especial agora. Eu quero saber se tem alguém hoje que veio aqui nessa igreja e está se sentindo preso. Pastor, eu estou passando por essa fase aí. Eu não sei se eu estou às 9 da manhã ou às 3 horas da tarde, mas eu estou nesse interregno aí da crucificação e da saída da cruz. Eu estou sofrendo demais e eu não estou sabendo lidar com tanto sofrimento, com tanta dor. Deus te trouxe hoje para te ensinar algumas coisas. Mas talvez você esteja falando: mas pastor, eu não consigo nem me comparar com Jesus. Como é que eu vou aprender com Jesus? Estou muito longe de Jesus. Eu estou mais para os 2 ladrões do lado de Jesus. Deixa eu falar uma coisa: até para os 2 ladrões teve oportunidade de salvação, e para você vai ter oportunidade de salvação hoje também. Porque enquanto Jesus estava lá, ele estava trabalhando. Quem sabe você veio hoje aqui e Jesus está usando a minha cruz. Ele está usando a tua dor para te trazer à igreja, e usou a minha dor para estar aqui hoje, para falar para você: ainda hoje tu poderás estar com Ele no paraíso,
Não é que ele vai te matar hoje não, é que dá para viver paraíso na terra. A vida eterna não é só depois da morte, vida eterna é para hoje. Vida eterna é qualidade de vida. Lembra quando eu preguei sobre salvação? Em salvação tem redenção, em salvação tem regeneração, em salvação tem santificação. Você começa inúmeros processos que tem no pacote da salvação enquanto você está aqui.